Ex-marido de enfermeira, assassinado em maio do ano passado, é preso, acusado de ser o mandante do crime. O motivo teria sido ciúmes. O crime aconteceu em maio do ano passado. A enfermeira Viviane de Castro, de 35 anos, ia para o trabalho quando foi atingida por 4 tiros por motoqueiros na Avenida Timbiras, Cidade Nova, zona norte da capital. De acordo com a polícia, a enfermeira já havia passado por tentativa de homicídio em agosto de 2012, onde levou um tiro no pescoço, mas conseguiu resistir aos ferimentos. Um ano depois, no mesmo local e na mesma situação, ela foi alvejada com 4 tiros, mas dessa vez não resistiu aos ferimentos. Os assassinos não foram identificados, mas a suspeita é de que o mandante do crime tenha sido seu ex-marido, que, segundo a polícia, é muito ciumento. Para a delegada, o ciúme excessivo teria motivado o acusado Alisson Pessoa Mota, de 35 anos, a mandar assassinar a ex-esposa. Ele mandou matar porque ele não aguentava mais as brigas que tem de um fim de relacionamento. E ele, por ser uma pessoa violenta, que todas as pessoas que ele brigou, que durante os inquéritos nós tivemos acesso, aconteceu alguma coisa assim extraordinária. Geralmente aconteceu um tipo de um crime, uma lesão, um assalto. O acusado vai fazer exame de corpo de delito hoje e depois será encaminhado para a cadeia pública, onde aguardará pela ação da justiça. Em Manaus, 57% dos contribuintes do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, estão inadimplentes. O prazo para regularização termina no dia 29 de agosto. Dona Marilene está com o IPTU atrasado desde 2001. Nessa terça-feira foi tentar regularizar a dívida. Para não ocorrer de ir para extrajudicial e ter problemas mais tarde, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, dos 510 mil contribuintes lançados em 2013, 57% estão inadimplentes. Até agora, deixaram de ser arrecadados mais de 125 milhões de reais. O prazo para quitar ou parcelar a dívida é até 29 de agosto deste ano. Imediatamente, ao inscrevermos em dívida ativa e encaminharmos para a Procuradoria do município, haverá um aumento de 10%, que são os honorários dos procuradores, e mais ou menos 5% com custas judiciais e cartorárias. Então, para não chegar nesse ponto, o contribuinte pode procurar aqui a CEMEF e fazer a quitação da sua dívida, se ele puder pagar de uma vez, ou mesmo parcelar no nosso refinanciamento que nós temos disponível para todos os contribuintes. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes. São necessários RG e CPF do proprietário. Em caso de pagamento à vista, o contribuinte deve informar apenas o número da matrícula do imóvel. 5 pessoas desaparecem por dia no Amazonas. Em 6 meses, foram mais de 960. A boa notícia é que cerca de 70% dos casos são resolvidos. Olhos que procuram por respostas. O desaparecimento é pior do que a morte, né? Porque a morte, você sabe que a pessoa morreu e que a pessoa com o tempo se conforma. O desaparecimento é pior, porque você não sabe nada do que aconteceu com ele. Não sei nada do meu filho, nada. Em média, 5 pessoas desaparecem todos os dias aqui no Amazonas. Uma delas é o filho de Dona Ivanilde. Foi em 2012. Na época, tinha 25 anos. De lá para cá, foram dias de procura e mais de 3 mil folhetos espalhados pela cidade. Tudo em busca de pistas que levassem até o paradeiro de Jefferson, mas sem sucesso. Mesmo assim, pai, tio, avó e mãe continuam unidos pela fé de reencontrar o jovem. A família de Jefferson é muito católica. Todo fim de tarde se reúne ao redor desta mesa para rezar. Ele também costumava participar, mas desde o dia 13 de novembro de 2012, Jefferson passou a ser o motivo das orações. Na maioria dos casos, os motivos são sempre os mesmos. Não aceitação dessa pessoa pela família por vários motivos. Um deles é assim, mais ou menos a orientação sexual, que as famílias não aceitam. Tem aquelas pessoas que sofrem de Alzheimer, que esquecem, vão embora. Tem aqueles que têm distúrbio psicológico também, tem os alcoólatras. De janeiro a junho deste ano, foram mais de 960 ocorrências. O número é alto,
mas ainda é 20% menor em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria é de crianças. Só no primeiro semestre deste ano já são quase 550. Durante todo o ano de 2013 foram mais de 1.000. Mas a maior parte não se perde, foge de forma espontânea. De fato, 7 casos de desaparecimento de menores são investigados, segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Quando os responsáveis por essa criança e esse adolescente desaparecido vêm até a delegacia, eles não têm ideia nem direcionamento onde essa criança pode estar ou esse adolescente. Então, eles fazem o registro, a princípio, como desaparecimento. Só que, dado algum lapso temporal, a gente consegue localizar ou, voluntariamente, essa criança ou esse adolescente retorna para casa. Histórias de sofrimento que costumam terminar de forma positiva. Mais de 70% das ocorrências são resolvidas. Esse é o único número que mantém viva a esperança de familiares e amigos, sejam eles criança ou adulto. Tenho muita fé em Deus que um dia eu vou encontrar meu filho. Não sei quando, mas eu acredito em Deus e confio, não perco minha fé. Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Você fica agora com imagens do trânsito da Avenida Brasil. Até mais.